Olá, estamos começando mais um Reaça Comuna, penúltimo programa do ano, estamos cheios de assunto. Gente, a primeira, fazendo interrupção, plantão, tá vendo? Ela se rendeu à camiseta da nossa seleção brasileira, colocou essa cor aí da União Soviética, mas ela se rendeu, pelo menos é um primeiro passo. Pô, o cara veio o ano todo com aquela pataquada, vocês lembram? Cada roupa que ele usava, toda semana era uma roupa. Já que esse é o penúltimo programa, eu também vim com a minha camiseta da Seleção Comunista de Futebol. Mas o importante é o seguinte, já deu um primeiro passo, já entendeu que a seleção brasileira, daqui a pouco bota um amarelinho ali e vai para Paulista festejar o Super Moro. Ai, meu Deus. Bora começar. Lulinha livre. Lulinha livre quer dizer, é uma nova campanha que vai começar daqui a pouco, você acha? Não. Simplesmente, mais uma vez, a Lava Jato colocou a sua mira no Lula e na família. O Lula foi solto, tentaram prender a Dilma, agora estão tentando prender o filho do Lula, né? Alguma coisa eles têm que aprontar. Lava Jato investiga repasses de 182 milhões da Oi para grupo ligado a Lulinha. Chegaram a pedir prisão do Lulinha e aquela juíza lá, aquela do copia e cola, Gabriela Hart, rejeitou, para você ver como que tá a Lava Jato, né? Nem os próprios juízes da Lava Jato estão querendo prender mais, seguir as investigações deles. O que dizer disso? Primeiro, evidentemente que a gente não pode jamais, né, colocar em dúvida, em princípio, embora haja muito questionamento sobre a imparcialidade do juiz Moro, Sim. nós não podemos colocar em dúvida e dizer que isso é uma orquestração política. Ah, não. Não é uma perseguição. Não, em princípio não, a não ser que haja provas. Mas o fato é o seguinte, um mês depois, ou 2 meses depois da soltura do presidente Lula, aí um processo estava parado há 4 anos, aí você começa a eu gosto fazer... quando ele fica assim, não, eu acho lógico e garantista. Não, mas não é lógico e garantista, o cronograma, talvez tivesse esse cronograma de investigação que já tenha sido previamente preparado e já tivesse há muito tempo previsto. Mas para quem está olhando do lado de fora, as coincidências políticas são desfavoráveis, até porque o processo de questionamento do procurador Deltan Dallagnol vem avançando, existe todo um processo da lei de abuso de autoridade, houve uma série de movimentações nesse caso, e tudo que nós não podemos querer é a politização do judiciário, né? Usar o judiciário de qualquer maneira. Então, sinceramente, se tivesse tido essa operação, apesar de tudo, eu prefiro que ela tivesse sido antes. O que a gente sabe, Mário, é que há anos os filhos, os familiares do presidente Lula estão sendo investigados, reviraram a vida deles toda e até agora nunca encontraram nada que de fato comprometesse eles, né? A não ser o desejo que parece vir de setores da justiça de promover uma caçada aos familiares do presidente Lula. Eu até faço uma comparação histórica, parece a caçada que o Stalin fez aos parentes do Trotsky, porque Stalin não só matou Trotsky, né? Você adora lembrar da União Soviética, hoje sou eu que estou lembrando da União Soviética. Stalin não só matou Trotsky, como dizimou toda a sua descendência. Parece que a Lava Jato é meio stalinista. Bom, toda vez que não há o devido processo legal, esses processos, seja pelos movimentos de esquerda ou pelos movimentos de direita, a barbárie e a não civilização, elas são muito semelhantes. Agora, eu sinceramente espero e acredito como princípio de que existe um método jurídico por trás dessa iniciativa em relação à investigação do filho do ex-presidente. Eu só lamento que, depois de 4 anos, talvez tivesse sido melhor se houvesse um cronograma, digamos assim, que não coincidisse com a saída do ex-presidente, porque isso realmente
cria um argumento político favorável. Um clima de suspeição, um né? clima de suspeição, Vamos lá. Pedalada de Guedes, agora o quê? Virou uma nova Dilma aí, Não, o negócio é o seguinte, Financial Times levantou dúvidas sobre os números do Brasil, né? Disseram que aquele pibinho que já era pipinho, que na época da Dilma a imprensa detonou, na verdade foi meio forçação de barra do governo e tal. Agora, o mais interessante é que o ministro Guedes ficou acusando o PT de ter crescido artificialmente. Olha que loucura! Quer dizer, o Financial Times aponta que o governo Bolsonaro está maquiando dados, e aí o que é que o Guedes faz? Diz que o PT tinha um crescimento artificial. Ah, Mário, pelo amor de Deus, eu quero ver você defender aquele ministro bronzeado artificialmente agora. Até o bronzeado do Guedes é artificial. Primeiro, eu quero aqui fazer um elogio público. Vocês nunca me viram aqui defendendo o governo, defendendo o presidente, defendendo os filhos do presidente, a família do presidente e o governo como um todo. Mas eu vou fazer uma exceção aqui, vou elogiar o ministro Paulo Guedes. Ministro Paulo Guedes, o senhor foi muito atacado até como uma questão de misoginia quando o senhor fez aqueles comentários em relação ao aspecto físico da primeira dama da França. E agora o senhor está fazendo uma manifestação muito bonita, mostrando que tamanho não é documento. E as pessoas não têm a capacidade, entendeu, de ver a evolução. Você está falando de quê? Do pibinho? Do pibinho. Do PIBinho, ele está dizendo que tamanho não é documento, que é uma postura muito avançada, assim, do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista econômico, talvez não seja tão, assim, sensacional, porque realmente o tamanho do crescimento realmente conta na economia. Mas se a gente considerar do ponto de vista de comportamento, foi uma guinada muito importante que ele fez nos últimos meses. Ele já está colocando uma postura mais... Gente, esse blá blá blá. O que importa é o seguinte... Cuidado com os bolsonaristas. Tudo que eles acusavam o PT ou acusam o PT de fazer, na verdade, são eles que fazem. Daqui a pouco vai ter mais uma prova disso. Vamos lá, vamos ver a próxima aí. Supremo Senado. Agora o Senado resolveu se investir de Supremo Tribunal Federal e a CCJ do Senado aprovou um projeto que permite a prisão após condenação em segunda instância. Isso já foi rejeitada pelo Supremo, né? Já foi rejeitada pelo Supremo. E que está na Constituição, o que não pode acontecer. Está lá dizendo, na Constituição Federal de 88, que a pessoa só pode ser presa após trânsito de julgado, ou seja, após todos os recursos serem esgotados. Pois é, mas olha, o texto altera Código do Processo Penal. Isso, a alteração do Código do Processo Penal é uma lei infraconstitucional. Isso ainda terá que ir para a Câmara, porque isso ainda não foi aprovado na Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia diz que não passa isso, não passa lá. Então, na verdade, você não pode reformar a Constituição com texto infraconstitucional. Então, na verdade, isso daí é o seguinte, gente, política. Isso aí o pessoal do Senado vai ficar bem, vai jogar bomba para a Câmara também vai ter um argumento, porque tem uma PEC lá, né, que permite, que é o que vai ter que se discutir, porque mesmo que se discuta uma alteração dessa decisão do Supremo, tem que ser através de uma emenda constitucional. Não se sabe nem se pode emendar a Constituição nesse capítulo, porque alguns dizem que essa é uma cláusula pétrea, mas o fato a maneira mais fácil de mudar isso aí é o presidente Bolsonaro nomear para o Supremo um ministro no lugar do ministro Celso de Mello comprometido com a prisão em segunda instância e altera o quórum. Certo. O que eu quero saber de você é o seguinte, você falou antes que aquele pedido de prisão do Lulinha causa um clima de suspeição no país. Isso daí não é feito apenas para prender Lula, Mário? Você nega que isso daí é apenas para levar Lula à prisão? Não, eu acho sim, com toda a sinceridade. Eu acho que existe hoje uma dúvida, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que votou esse assunto por 6-5, ou seja, foi um voto de Minerva do presidente da instituição, sobre, de um lado, se
a ideia de garantir ao máximo o direito de defesa, como está previsto na Constituição de 88, feita há 31 anos atrás, deve continuar valendo depois de 31 anos, ou se isso abriu brecha para uma impunidade muito grande, e se isso não deve ser calibrado de alguma forma. Eu acho que tem pessoas que genuinamente acreditam que alguma coisa pode ser aperfeiçoada. E o próprio Supremo está dividido. Eu acho que muita gente na sociedade brasileira acha que pode ser um pouco mais rápido, porque tudo mudou de lá para cá em termos de rapidez, de comunicação, a sociedade é muito mais rápida do que as instituições. Então, eu acho que não necessariamente tem a ver com o presidente Lula. Ah, vá! Você me bota um abacate, Mário. Mas é o que eu acho. Isso daí. Não, eu acho que nesse caso aqui, sinceramente, as pessoas sabem, os senadores sabem que estão votando uma mentira, porque isso vai parar na Câmara. O único objetivo deles é botar o Lula de volta para a prisão. Todo esse papo aí de que querem acabar com a impunidade, pura balela. Mas é que se fosse isso aí que você está falando, eu até achava que pelo menos tinha um objetivo. Mas é pior, é um populismo, entendeu? Tentar votar uma alteração de Código Penal. Para levar o Lula de volta à prisão. Não, mas tentar votar uma mudança de Código Penal para alterar uma decisão constitucional da maioria do Supremo. Isso daí não existe. Então, a pessoa fica bem, porque votou bem, aparece lá nas suas redes sociais e no seu eleitorado como uma pessoa que está defendendo o fim da impunidade, mas ela sabe, entendeu? Os políticos são experientes, que aquilo ali é algo absolutamente absurdo do ponto de vista legal. Então, é uma enganação do eleitor, entendeu? E que vai parar na Câmara, porque a Câmara não vai embarcar numa ilegalidade, porque você não reforma a Constituição com uma lei abaixo da Constituição. Então é o seguinte, o pessoal está tirando uma onda ali, todo mundo vai sair bem com o seu público, é pior do que querer prender o Lula, é apenas um oportunismo político. Eu acho um absurdo, com tanta coisa importante para se tratar no país, se dedicarem a esse tema com o único propósito de perseguir um político. Pois é, eu acho que é pior, se fosse perseguir um político, seria ainda, pelo menos teria um objetivo mais nobre, porque teria um objetivo político. Isso daí é pior do que isso. É nobre perseguir um político? Não, você pode perseguir um político politicamente, porque a política é feita de... Não, perseguição não é nobre, Mário. Mas ele está parecendo aquele cara lá, o Chico Graziano, que disse que dá para lamber botas honestamente. Não, ele falou outro dia no Twitter que dá para lamber botas honestamente. Ou você lambe botas ou você é honesto. A perseguição política... Ou você persegue político ou você não persegue. Não tem como ser perseguição nobre. Não existe isso. Deixa eu colocar aqui onde eu quis dizer perseguição política. A perseguição política dentro da política e dentro dos instrumentos democráticos, certo? Onde as maiorias se impõem. Então é outro termo, não é perseguição. Então, digamos assim... A luta política, o combate a alguém. A luta perseguição política. É ruim. Tá bem, usei a palavra errada. A luta política, o combate político e a tentativa de encurralar o ex-presidente Lula, ok. Seria até uma coisa que eu acharia razoável. O problema é que é pior do que isso. Isso daí é apenas populismo. Isso aí é apenas uma coisa oportunista de enganar o eleitor pensando que uma mudança no Código Penal pode substituir uma decisão da Constituição brasileira, entendeu? E a maior parte das pessoas não sabe exatamente como o sino dobra, fica achando que essas pessoas que votaram nisso aí são verdadeiros heróis, quando na verdade são pessoas que estão fazendo um jogo político. É só isso. É pior do que isso. Vamos lá. O novo Paulo Freire. Que medo. Olha, gente, nós ganhamos o novo Paulo Freire, o nosso grande Olavo de Carvalho, vai dar aula no horário nobre da Estatal TV Escola. Uma série na qual ele aparece, né? Quer dizer, aquela pessoa que adora falar em pi e pi, ele vai aparecer num programa, num canal educativo, mas era o PT que doutrinava, Não né? tem doutrinação. Imagina, olha só. Vocês lembram que eu falei antes aí? Volta aí um pouquinho.
Eu falei que tudo que o Bolsonaro atacava o PT dizendo que fazia, na verdade, quem faz são eles. Quando que o PT fez então ele estava acertando. Quem participava da TV Escola eram professores, sabe? Gente séria, educadores. Não um astrólogo sem nenhuma formação, que só sabe falar barbaridade. Será que ele vai falar que a Pepsi é feita com resto de aborto na TV Escola? Olha, gente, eu quero dizer uma coisa aqui. Ela, pela 20ª vez aqui nesse programa, elogiou o presidente Bolsonaro, porque como ela é comuna e está dizendo que o presidente Bolsonaro fazia tudo que o PT fazia, ele acha que o PT fazia tudo certo, então ela está dizendo que o presidente Bolsonaro está acertando. Ele faz tudo que acusava o PT de fazer. Acusou quantas vezes? Quando falou, quem inventou o programa Escola Sem Partido? Isso aí é Escola Sem Partido? Qual TV Escola com partido. Cadê os Escolas Sem Partido? Gente, me diga, por favor, alguém aí pode me apresentar alguma vez que o Olavo de Carvalho teve uma posição ideológica? Pelo amor de Deus. É o sujeito mais neutro que eu conheço. Ele não leva a sério, não. Ele é neutro. Aí ele vai voltar ainda no programa, viu? Tem mais Olavo de Carvalho na sua frente, aguarda. Paulo Freire, show pra você. Agora nós temos Olavo de Carvalho, o novo Paulo Freire do Brasil. Nossa, que horror. Não se pode nem de brincadeira comparar uma coisa dessa. Agora, Dilma sem Dilmês? Dilma sem Dilmês. Como é que é isso aí? A tua hora vai chegar. Forte, meu Bolsonaro. Isso aí. É bom o Lula também. Bandida. Sai daí, ô bandida. É isso? É isso que vocês defendem. Sai daí, ô bandida. Quebrou o país. Sai daí, ô bandida. Quebrou o país. Parabéns para a presidenta Dilma. Não. Parabéns, não tem que deixar barato para esses caras, não. Esses vagabundos que foram capazes de xingar a senhora em pleno estádio da Copa, para todo mundo ver, tem que começar a ouvir, sim. Tem que começar a ouvir, porque esse tipo de coisa, Mário, eu sou contra escracho. Não é só da Dilma, do Lula, eu sou contra escracho de qualquer pessoa. Esse tipo de comportamento é um comportamento baixo, vulgar, deixa as pessoas em paz. Olha, eu, sinceramente, eu quero aqui colocar uma dúvida, porque eu entendi perfeitamente o raciocínio claro, cristalino, absolutamente... Raciocínio? O raciocínio que ela fez, a maneira, a ponderação, a crítica que ela fez Você ao presidente Bolsonaro. Eu achei que era raciocínio dos Não, caras. eu entendi claramente o que ela falou, o que me leva a ter dúvidas se isso aí não foi uma edição, porque ela está absolutamente clara, a presidenta Dilma. Foi um raciocínio com começo, meio e fim. E é absolutamente... eu acho que ela vivia no palácio, ela vivia muito cansada, e quando fazia aquelas entrevistas, ela às vezes não conseguia enunciar uma frase tão clara, porque pelo menos para criticar o presidente Bolsonaro, ela foi muito clara e muito direta. Parabéns, presidenta Dilma, a senhora está agora... que não está mais assim naquele Dilmês clássico, está mais no Dilmês mais simples, assim, está muito compreensível. Eu quero aqui transmitir por isso você botou esse título Dilma sem Dilmês, né? Que nem eu entendi. A Dilma é uma mulher digna, além de tudo, ela é uma senhora, avó. Essas pessoas não tiveram educação doméstica. Não tiveram educação doméstica. A minha mãe, na minha casa, meus pais me ensinaram a respeitar os mais velhos, a respeitar as pessoas. Não, o comportamento dessas pessoas em relação a ex-presidente ou a qualquer outra pessoa, eu acho que nenhuma pessoa gostaria de receber aquele comportamento, aquela atitude. É lamentável. Em relação Quando aconteceu com Alexandre Garcia no avião, eu critiquei. Não, tá errado isso daí. Não pode fazer esse tipo de coisa. Isso aí é um bullying coletivo, é uma covardia, é uma espécie de linchamento, porque a pessoa pode fazer o quê? Mas o que eu acho interessante é que ela, diante dessa situação, conseguiu se expressar de uma maneira... É só isso que ele importa pra ele. Não, eu acho muito interessante, porque muitas vezes, sinceramente, eu acho que ela contribuiu, vamos ser também sinceros aqui, ela contribuiu muito, da mesma maneira que o presidente contribui muito. Falando em nova-iorquines, né? Não, postando coisas que são ruins para o governo dele, criando polêmicas desnecessárias, e ele sofre críticas por isso. O fato é que a presidenta Dilma, em muitos momentos, teve momentos muito infelizes de falas completamente confusas. E essa... Dilma. Não, tudo bem. Mas o fato... Isso aí é o Ernesto. Me liga, Ernesto. A questão é que ela demonstrou ali
um equilíbrio emocional muito grande e uma clareza muito grande de raciocínio. Um elogio. Tá bom. Bora. La garantia sou eu. La garantia sou eu, o que é? Parece Bolsonaro sobre Mourão ir à posse de Fernandes. Porque eu decidi. O cara tem um complexo de monarca, né? O cara se acha o monarca absolutista. Bom, isso aqui mostra muito a diferença entre o que se fala e o que se faz, o que se quer e o que se pode. Falou que não ia, fez um monte retirou, de malcriação. Macriação, falou macriação. Malcriação. Porque tinha o Macri lá, fez a opção de macriação. Diz que não ia mandar um ministro, que era uma coisa que, poxa, imagina, o Brasil e a Argentina são vizinhos históricos e tal. Aí disse que ia mandar um ministro, disse que não ia mandar nenhum ministro. Na hora H. Na hora H, além de mandar o vice-presidente da República, que é uma figura que foi eleita junto com ele, com todo respeito aí, presidente. Arregou. Ele arrega toda hora, arregou naquele decreto aí que queria impedir artistas de terem uma microempresa individual. Olha o tipo de projeto que esse povo faz, velho. Aí depois arregou. Isso daí, existe muita má vontade contra esse governo. Tá bom. Esse governo arregão. É melhor recuar de um erro do que permanecer no erro. Não, é melhor nem errar, meu amigo. Sabe o que Sabe o que esse governo faz que o PT ainda não fez? Autocrítica. O PT precisa fazer uma autocrítica. O governo Bolsonaro faz autocrítica o tempo todo. Então, agora, o fato é o seguinte. Aí ele mandou um vice-presidente que quando não era vice-presidente, ele não era presidente, inclusive era... meu Deus, tá parecendo a Dilma, não entendi nada. Como é? O vice-presidente que quando ele não era presidente, como é? Repete. Quando os dois ainda não haviam sido eleitos, o general Mourão era general e ele era capitão reformado, ou seja, que até naquela época era super hierárquico a ele. Ou seja, uma pessoa de extrema importância simbólica, seja pela história militar dele, seja pelo posto de vice-presidente. Ou seja, prestigiou ou seja, a história entre Brasil e Argentina, a importância do Mercosul, a importância da Argentina na América do Sul. A educação doméstica que fala que a pessoa tem que ser educada. Mas não é educação não, é que o poder real, a realidade, da mesma maneira que não deu para abrir a embaixada em Israel, da mesma maneira que não deu para mandar o nosso querido 03, que infelizmente foi deposto da liderança do nosso querido PSL, mas isso é um outro caso. Nosso querido 03, querido O PSL. nosso querido PSL fez esse golpe. Ninguém fala que é golpe, só fala que é golpe contra Dilma, o golpe contra o 03 ninguém fala. Mas a questão é a seguinte, as coisas reais acabam se impondo. E ele viu, como também houve a primeira manifestação de apoio à Embaixada da Venezuela, em Brasília, e depois teve que sair uma notificação dizendo, opa, peraí, isso não pode. Então, quando chega no poder real, a vontade, o que ele disse sobre o Fernandes, o presidente Fernandes na campanha, e o que o presidente Fernandes disse sobre ele na campanha, isso evapora, porque o que sobra é a realidade de dois países que têm que conviver de uma maneira diplomática, leva o governo brasileiro a mandar o vice-presidente para lá. Vai ter que engolir Alberto Fernandes e Cristina Kirchner Bolsonaro. E ela até participou de uma foto muito bonitinha. Muito engraçada. Isso aí virou o meme da semana argentina. O negócio bombou ontem, a cara da Cristina apertando a mão do Macri, né? Você vê que é uma pessoa que não tem fazer média com ela, né? Ela realmente não fez menor questão de fazer nenhuma média com o Macri. Gente, vamos trocar a foto, vamos fazer de conta que do lado da Cristina é o presidente Bolsonaro e do outro lado é o Haddad assumindo a presidência em 2022. Você imaginou o mico, o mal-estar que ia ser? Ia ser uma coisa horrível. Foi a cara dela ficou ótima, né? Porque realmente ela foi derrotada por ele, pelo Macri, e está voltando para o Palácio como vice, e ele derrotado. Lá na Argentina, vice-presidente da República é presidente do Senado. Presidente do Senado. Então, ela tá super poderosona agora, né? E aí ela fez essa cara na hora que apertou a mão do Macri, que durante a campanha fizeram a mesma coisa com a Cristina que fizeram com o Lula, que é o lawfare, né? Tentaram prendê-la,
soltaram ordem de prisão, inclusive. Ela só não foi presa porque tem imunidade parlamentar, sabia disso? Sim. Então, qual que seria a razão para a Cristina falsamente apertar a mão desse homem, gente? Eu gosto muito quando o político é verdadeiro. E aí fizeram até um detalhe da foto, depois vocês dão uma aumentadinha aí para vocês verem, que ela tá apertando a mão dele com a força danada, tá vendo? Tô vendo. É uma loucura. Ela deu um apertão assim, tipo, agora tu me paga. E agora um novo prêmio, Pirralha of the Year. O que é isso? Não, é a ativista sueca Greta Thunberg, que Bolsonaro chamou ela de pirralha. Muito engraçado, porque depois ela acabou colocando o termo na biografia dela no Twitter, tá vendo? Pirralha. Ele chamou ela de pirralha porque a Greta criticou a morte de indígenas que aconteceu essa semana no Maranhão. 2 índios Guajajara foram mortos, já tinha sido morto faz um mês mais ou menos o Paulino Guajajara, então é o 3º índio da etnia Guajajara assassinado, né, do governo Bolsonaro, e aí ela falou que eles estavam defendendo a floresta. E aí o Bolsonaro foi ouvido sobre isso e falou, aquela pirralha, não sei o quê, e a pirralha foi escolhida pela revista Time, personalidade do ano. Inclusive o presidente Bolsonaro estava competindo como uma das figuras. Na premiação online, né? E aí ele, enfim, parece que tudo que ele ataca sobe, né? E tudo que ele toca, tipo o Macri, cai. É o toque de Midas às avessas. Eu acho que o presidente tem grandes virtudes. Eu acho que ele tem uma capacidade... Grandes virtudes. Peraí que eu preciso. Grandes virtudes e Bolsonaro na mesma frase. Grandes virtudes. Vai. Grandes virtudes. O presidente Bolsonaro só tem grandes virtudes e acho que nós estamos terminando o ano de 2019 muito melhor do que começou, sem dúvida nenhuma. Ave Maria, imagina se fosse pior, meu Deus. Não, estamos começando melhor, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, várias coisas assim. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte, eu acho que quando ele pega essas celebridades globais, como o Leonardo DiCaprio, que não dá nem para comparar ele com o presidente, nem com o ministro Paulo Guedes, que os dois são muito mais... Bonitos. Muito mais bonitos. Mas assim, aí ele vai brigar com ele no Twitter e vai brigar com a pirralha aí, desculpa aí, Greta, mas ele vai brigar com a pirralha. É realmente uma pirralha. Ela tem 16 anos, é uma pirralha. Não é uma pirralha. Agora, o pior é um presidente da República que se comporta como um moleque. Ela não é uma pirralha. O presidente da República é um moleque. O que ele tem que falar se a menina é pirralha? Mas ela não é pirralha, porque a Greta, na prática, uma pessoa que é a personalidade do ano na Time, e a pessoa que tem uma força... Está sendo atacada por homens poderosos do mundo inteiro, não foi só o Bolsonaro, não. Uma força simbólica que ela tem, o que ela significa não é uma coisa de pirralha, ela significa um valor, um tipo de, digamos assim, de mensagem que não é uma pirralice, né? Então, você confrontar ela atacando a idade dela tanto faz. É a mesma coisa que você chegar a atacar a Madre Teresa de Calcutá e chamar ela de velhota. Não, ela não é uma velhota. Ela é um símbolo de uma coisa muito maior do que... Sabe quem também era pirralho? Davi, aquele que enfrentou Golias. Pois é. Então, essas coisas assim é o estilo do presidente. Né? Mas... É o estilo do presidente, o estilo burro do presidente, o estilo tosco do presidente, né? Um presidente que não tem o menor respeito por ninguém que pensa diferente dele. Mas ele pro eleitorado aqui interno, ele está trabalhando bem, porque ele pega essas questões internacionais que... Ele está trabalhando bem para poder fazer as pessoas inventarem fake news a respeito da menina, porque é só o que o Bolsonaro consegue gerar. Xingamentos, fake news, ataques baixos. E se a menina morasse aqui no Brasil, ela correria até risco de vida. Ela correria até risco de vida. Com o nível dos bolsonaristas que nós temos, ela não poderia entrar no avião, né? Ela não poderia entrar no avião. Entrar. Bom. E por falar em pirralho... O que é? O presidente atacou um pirralho? Não, adivinha quem voltou... Peraí. Eu não vou nem ver só de ver esse código Morse aí, que eu não sei o que é. Quem te souber aí, por favor, coloca na área de comentários. Ele voltou.
Ô, Carluxo, voltou. Tava fazendo uma falta. Partiu daqui. Voltou às redes sociais comentando em Morse. Ainda não sabemos o que ele quer dizer. Provavelmente é algo tão enigmático como quando ele escreve em português, né? Então... Olha, eu quero agradecer. Eu me sinto corresponsável por essa volta, porque eu passei alguns programas cantando Volta, vem viver outra vez ao meu lado. E o Carluxo ouviu. Ixi, a foto dele agora é toda armado, né? Armado com bração forte. Mas isso aí não tem nada todo a ver forte, parece que não é o índio, não? Aquele primo, a foto? Não, aquilo ali tem a ver não tem nada a ver com coisa de armamento, não. É mais uma questão de... É paintball. Paintball. Vai lá. Ave Maria, não tô nem acreditando, viu? É sério, sei lá. Pelo amor de Deus, que medo. Tá chovendo, né? É o jogo aí, Flamengo e Avaí. O Flamengo já é campeão, o pessoal sabe disso, né? O Avaí já está rebaixado, então ninguém vai torcer por nada lá. Não interessa qual o resultado, ninguém vai ganhar nem vai perder nada. Estou dando uma daquela presidente do passado, ninguém vai ganhar nem vai perder. Mas aqui é uma realidade, né? Não interessa o Flamengo ganhar ou perder. E o Avaí ganhar ou perder, ninguém vai ganhar nem vai perder. Acredite se quiser, porque eu... Não risada não, porra. Presidente, olha, presidente, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu não entendi nada. O senhor é um grande intérprete da presidenta Dilma. O vídeo famoso da Dilma com a frase célebre. Vamos lá. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Uma profecia! Diziam na época que ninguém entendeu a frase dela e na verdade é profética. Ninguém está ganhando. Está todo mundo perdendo. Ela viu o que era o Bolsonaro. Deve ser por isso que a frase incomoda tanto a extrema-direita. Pelo acerto dela. Vou repetir aqui, ó. Até anotei para não me perder, porque realmente ela é muito complexa. Complexa. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Puta merda. Que frase, desculpa aí o palavrão, mas olha a frase da Dilma. É exatamente o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Todo mundo perdeu. Pobre perdeu, rico perdeu, morador do bairro nobre perdeu, morador de bairro pobre perdeu, quem come carne perdeu, quem é vegetariano perdeu, todo mundo perdeu. Eu só tenho uma coisa a dizer, presidente. A sua análise do futebol foi perfeita, maravilhosa. Eu entendi exatamente o que o senhor quis dizer, que realmente tanto faz aquele resultado que nenhum dos dois ia perder. Com relação à presidenta Dilma, eu continuo sem entender exatamente o que ela quis dizer, mas no futebol, o senhor é um dos maiores analistas, agora inclusive com essa questão do Galvão Bueno, presidente, agora que o nosso Olavo já virou o Paulo Freire, eu acho que o senhor poderia ser todo dia, principalmente os grandes clássicos de futebol, o locutor oficial do Campeonato Brasileiro e talvez até da Copa do Mundo, mas isso fica uma ideia. Parabéns, presidenta Dilma, a senhora acertou mais uma vez. Vou repetir, tá todo mundo perdendo. Parabéns, presidente Bolsonaro. Futebol, nota 10. Ai, tá bom. Bora. Nome ou ameaça? É a nossa sessão Mídia e Poder da semana. Quem é que está voltando pela segunda vez no mesmo programa? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho anuncia a criação do jornal online conservador. Será Brasil Sem Medo. É por isso que tem o título Nome ou Ameaça, né? Brasil Sem Medo? Quer dizer, quem não tiver no jornal, a pergunta é, quem não tiver ali pensando como Olavo tem que ter medo, porque... quem estiver fora desse ambiente é o Brasil com medo? Ó. Essa é a questão. Gente, não é um bom era título. só o que faltava. Um jornal do Olavo de Carvalho. Provavelmente vai ganhar muitas verbas publicitárias do governo federal, não é mesmo? Eu fico pensando, a questão é o seguinte, como é que deve ser o manual de redação? Como? Porque como é que é um manual de redação de um jornal que não tem imparcialidade?
Você dá direito de Não, resposta? isso aí não tem nada a ver, Mário. Esse negócio de parcialidade ou imparcialidade é uma balela da imprensa comercial, né? Porque sempre houve jornais de esquerda, conservadores e liberais no mundo inteiro. É Sim. natural, em todos os países tem. Aqui no Brasil é que não tem Sim, jornais de por esquerda. Exemplo, mas como é que vai ser a manchete? Porque, por exemplo, ele tem... Eu não sei por que precisa de um jornal conservador, porque já existe o Estadão. Não, mas o jornal... Pró-golpe militar, é isso? Não, porque para o conservador, todos os jornais são isentões. Entendeu? Aliás, eu não consigo entender para que imprensa conservadora, porque se na verdade a ideia é fazer um golpe militar, é melhor logo fazer um golpe militar e não ter negócio de imprensa. Eu quero ver, eu fico imaginando o Olavo de Carvalho de editor-chefe, né? Editor-chefe morando nos Estados Unidos. E você sabe que ele já foi jornalista? Eu fiquei surpresa esses dias de descobrir, me contaram que ele foi copydesk no Jornal da Tarde. Inclusive, segundo a pessoa que me falou, ele foi um bom copydesk. Deve ter sido. Uma pessoa bem reservada, fechada. Agora, eu não sabia que ele já tinha sido jornalista. Então, experiência em jornal ele tem. Né? Porque não se pode negar que o Olavo de Carvalho é um outsider que construiu o seu caminho sozinho, Não, né? ele é um homem, olha, tira as questões assim Da loucura, da psicopatia, das fake news, da agressividade, dos palavrões, sobra um ótimo copydesk. Não, vamos lá, gente. Nós aqui estamos aqui falando dele, não ele falando de nós. Esse homem individualmente, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas importantes da história brasileira e ajudou a influenciar um momento importante, influencia o presidente da República. Conseguiu ajudar a levar o Brasil para o buraco. Mas não importa, ele é uma pessoa que não haverá como estudar essa época sem falar o nome dele. E isso feito quase que telepaticamente a partir de um escritório em Virgínia, não sei onde que fica, Massachusetts, não sei exatamente onde fica o escritório dele, é uma força mental poderosa. Tem que ser respeitado também. É na Virgínia. É na Virgínia, né? Eu acho engraçado, eu estou aqui pensando nele como jornalista, é tipo uma mistura de Chateau com Brilhante Ustra, é isso? Não, eu não sei, eu fico assim, pensando, assim, porque todas as vezes que eu vejo postagens dele, com todo o respeito ao lado, mas assim, às vezes me lembra assim, a Dercy Gonçalves, assim, por esse jeito mais... né? Por esse jeito mais, assim... Só fala palavrão. Não é só falar palavrão, mas tem um jeito assim um pouco... Qualquer pessoa que compra briga com Olavo de Carvalho ganha um apelido jocoso ligado a palavrão. Tem um cara aí que era Luciano Ayan, que era um cara de direita que brigou com ele, virou Luciano Ayanos. E é sempre focado nisso, né? Ele tem uma coisa assim meio fálica e ao mesmo tempo também bundista, né? Porque ou é falo ou é bunda. Pois ele usa muito essa questão do escracho com palavrão. E eu não sei como é que pode ser num jornal online, porque a alma dele, o que eu acho mais luminoso nele, é justamente esse estilo meio da nossa querida artista, como é o nome dela? Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou falando assim dessa espontaneidade dele misturar conceitos que você pode concordar ou não concordar, mas são conceitos complexos, sofisticados e ao mesmo tempo ter uma forma contundente, às vezes até agressiva. E eu acho isso a seiva do Olavo de Carvalho, né? Ele tem uma construção intelectual, digamos assim, complexa e às vezes uma formulação bastante escrachada. Isso eu acho fascinante. Num jornal é difícil de manter essa combinação, né? Agora, eu acho que ele vai ter muitos patrocinadores, né? O cara da Havan pode ser um bom patrocinador, o dinheiro público vindo do governo federal, com certeza, vai ter lá dentro. Agora, e a sobrevida
desse jornal em época de crise na imprensa é que vai ser realmente um case para ser estudado, né? Porque aquele vórtex que acabou de ser criado pelo jornalista Diego Skosteg já faliu, já foi fechado e todo mundo já foi demitido. Não durou o quê? 2 meses? Mas o que eu acho mais importante no Jornal do Olavo, o Diário do Olavo, que lembra um pouco o Diário Oficial, é o DO. O Diário do Olavo, ele vai ter essa grande... Que nome ruim, né? Brasil Sem Medo. Isso é nome de jornal, Mas gente? eu prefiro chamar de DO, o Diário do Olavo. O Diário do Olavo, ele tem uma grande contribuição. Eu acho que ele vai ser uma espécie de ordem do dia. Entendeu? E que aí virá OD. O DO vai ser a OD. E a ordem do dia, ele vai unificar um pouco assim e dar uma organização, mais um alimento para a tropa ideológica, de uma ração diária de raciocínios e de leituras e nesse sentido é muito bom. Da mesma maneira como a esquerda já faz com os seus veículos de sindicatos e de tudo mais, que é uma angulação de uma leitura da realidade. Mas a gente já tem um monte de sites de fake news. Eu acho que eles vão juntar todos os sites de fake news num só para ser esse jornal aí do Olavo. Mas eu acho que o selo Olavo de Carvalho confere a esse DO uma... Respeitabilidade. Não. Confiabilidade. Não, confere uma ideia de que é o canal oficial das ideias alopradas de Olavo de Carvalho. Não, das ideias originais desse segmento, porque as outras ideias podem ser boas, mas não são exatamente... Aquelas ideias que forem incorporadas ali, inclusive, links, serão aquelas uma chancela. Se por um lado vai ter, estava pensando aqui agora, se por um lado vai ter bastante dinheiro de patrocínio, né, da Avan e dinheiro público, também vai ter muito processo, hein? Nossa, vai ter de processo. Mas também isso vai ser uma plataforma criada no exterior, ele vai pensar toda a estrutura jurídica. Mas o que eu acho é o seguinte, sinceramente, Olavo, bem-vindo ao mundo do jornalismo. Eu espero que o presidente... Bem-vindo de volta, né? Que a gente descobriu que ele, na verdade, já tinha sido jornalista. Eu pensei que ele já tinha começado como astrólogo, mas... Vou te avisar uma coisa, Olavo, você até hoje não tinha sido jornalista. O presidente tem uma relação muito ruim com a imprensa, talvez isso prejudique sua relação com ele, que agora você vai virar jornalista. Mas, de qualquer maneira... Vai ter muitas entrevistas exclusivas. Mas, de qualquer maneira, é uma forma muito interessante. Eu acho que isso fortalece a democracia, aumenta o debate, aumenta o contraste de opiniões, e tudo isso aí mostra a vitalidade da nossa democracia, apesar de você achar que nós vivemos em... ditadura militar, eleita, teocrática, judicial, com jornal do Olavo de Carvalho. Faltou a monarquia também. Monarquistas são eles, né? Mas enfim, eu acho que não. Acho que a gente está vivendo um momento... Eu acho que o fato do Olavo de Carvalho estar lançando um jornal é apenas mais uma página triste da história da imprensa brasileira. Mas acredito que vai dar para os estudantes de jornalismo estudarem bastante no futuro. Acho tudo isso aí muito bom. É melhor ele estar lançando um jornal do que nós estamos vivendo aí uma conspiração de bastidores para desestabilizar a democracia, como acontecia. Ele fala como se a gente não estivesse, gente. Tá bom, Mário, você é muito otimista, tá? Vamos terminar aqui. Semana que vem é o último programa do ano. Vamos fazer uma retrospectiva com os melhores, ou seria piores, momentos. Os maravilhosos momentos do ano em que o Brasil mitou. 2019. Tchau, tchau.